Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu hoje estou aqui para pedir desculpa aí pelo desabafo e para dizer também que me fizeram muitas perguntas, sabe? Foram feitas várias perguntas, acusações e as pessoas e queriam saber o nome da pessoa, mas a intenção não era expor ninguém. Não, nunca foi, né? Porque se a intenção fosse expor alguém ou prejudicar alguém, eu teria continuado com as denúncias que foram todas as vezes que a polícia já esteve na minha casa, porque algum vizinho chamou, porque a minha filha também, logo que descobriram, tá vendo? Então, quer dizer, isso não foi para prejudicar ninguém. Está todo mundo perguntando, o rapaz é de São João da Talha? Sim, ele é de São João da Talha. Quem vive em São João da Talha presenciou, algumas pessoas presenciaram algumas agressões na rua e outras sabiam quem era o rapaz com quem estava me relacionando em São João da Talha. Arrependimento? Lógico que há arrependimento. Há muito arrependimento em todos os sentidos. No primeiro sentido, de ter me envolvido com essa pessoa e não ter saído fora logo que eu descobri que a pessoa já tinha agredido uma outra mulher, ou outras mulheres, mas só uma levou a denúncia adiante, tá vendo? Então, gente, era só mesmo para dizer que isso foi só um desabafo. Não tive intenção nenhuma de prejudicar ninguém nunca na minha vida, graças a Deus. E aí começaram a perguntar como é que foi o começo do relacionamento. O começo do relacionamento foi legal. Primeiro porque aquilo era um relacionamento que não era para ter durado tanto tempo. Eu sempre fui muito careta, muito cafona e eu nunca tinha ficado com ninguém. De repente eu vi lá aquele rapaz todo... Como todos os agressores são, a maioria dos agressores, né? Eles são simpáticos, gentis, educados e impressionam muito uma mulher. Esse era algumas das qualidades do rapaz em questão. E depois começaram a perguntar quando foi que começaram as agressões. As agressões, elas começaram a partir do momento que ele disse que me amava. E isso nós já tínhamos 2 anos, mais ou menos uns 2 anos juntos. Então ele começou a dizer que me amava. E aí começaram as agressões. A partir do momento que ele disse para mim a primeira vez, olha, eu amo você, acabou. No caso deles, eu amo-te. Então acabou aí o nosso relacionamento de ser legal. Por que o ser legal? Porque nós saímos, nós jantávamos juntos e curtimos muito juntos. Coisa que eu nunca tinha feito com outra pessoa, porque eu sempre tive namorados bem mais velhos, né? E então não era bem assim. E um cara novo, bem mais jovem que eu, né? Que ele era 9 anos mais jovem que eu. E foi legal, enquanto a gente estava ali a curtir, foi legal. Mas depois, quando ele disse que me amava, pronto. Aí já vieram as cenas de ciúmes, não podia mais ter nenhum tipo de amizade no Face, nenhum tipo de amizade em nenhuma das redes sociais. Não podia falar com amigos, os amigos desapareceram, porque foi bem mesmo assim. E começaram as agressões, a agressão pesada mesmo. As agressões começaram 2 anos depois, né? Mas que foi aquele negócio de ter ciúmes e partir um telefone, mas até então eu achava aquilo engraçado. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Né? Um cara bonito, muito simpático, desejado pelas mulheres, odiado pelos homens, e comigo. Então eu achava aquilo legal, tava tão bonito, né? Ter alguém que sentisse ciúmes de você. É legal isso, interessante. Porém, as coisas ficaram esquisitas quando começou a partir telefones, quando me partiu os meus computadores, pegava o computador, abria. Tinha uma mensagem no Face, né? Porque eu não sou... Eu tive amigos a minha vida toda, né? Eu era uma mulher sozinha, totalmente independente, sozinha. Eu tinha amigos no Face, tinha pessoas com quem eu falava, e também até 1 ou 2 ex-namorados que viraram amigos ali do Face. E sempre deixavam mensagens. Não eram mensagens comprometedoras. Era só dizer um oi e ele perguntava quem é. Eu falei assim, é um amigo. Aí ele partiu o telefone. Foi até que em 2016 veio a primeira agressão física mesmo.
que, pronto, houve polícia, porque um vizinho viu, não sei exatamente quem foi que chamou em 2016. E fora as outras agressões que vieram depois, porque vieram no meio da rua, a gente saindo de restaurantes, e as agressões continuaram. Mas eu nunca quis prejudicar ninguém, por isso eu nunca levei adiante. E nas primeiras agressões, o que eu achei que eu fiquei assim, aterrorizada, foi que a pessoa, logo que via o que tinha feito, batia em si próprio. Ele batia mesmo nele, cara. Caralho. Parecia que era eu que tinha batido nele, tá vendo? E aí ele pegava a cabeça e batia na parede e dizia: me perdoa, nunca mais eu vou fazer isso. Eu prometo, eu juro, Paula, não vou mais fazer isso. Então acabou que mesmo não é só por gostar dele e achar que ele tava. Eu comecei a achar que ele tinha algum problema mesmo. E depois ele começou a contar a vida dele, tá vendo? E eu fiquei com pena. Acabou que veio aí a dó, veio aí a pena. Não era, ali já não era só não querer prejudicar a pessoa. É saber que a pessoa tinha algum distúrbio. Parecia que tinha. E só depois é que eu fui perceber que não era distúrbio porcaria nenhuma. Por quê? Porque depois, quando ele viu que realmente era medo que eu chamasse a polícia, quando ele viu realmente que ele já estava passando, né, dos limites e que eu não ia fazer nada, porque ele percebeu que eu tinha vergonha das minhas filhas, né? Ele percebeu que eu estava ali com vergonha de demonstrar para as minhas filhas aquilo que eu estava vivendo. Porque dá vergonha, né, gente? Dá vergonha de você conviver com as pessoas e ter medo de envolver outras pessoas naquilo. Ter medo de envolver as minhas filhas naquela confusão toda e elas se meterem, haver ainda mais violência e contra elas. Aí comecei a ter medo. E ele percebeu que eu estava com medo. Quando ele percebeu que eu estava com medo e estava com vergonha, aí ele começou a agredir, mas aí ele já não batia nele. Aí ele já não batia nele. Ele fazia questão de ser em casa, principalmente, e quando as minhas filhas estavam lá. Porque assim ele sabia que eu ia ficar calada. E eu ficava calada e pedia, implorava para que ele não fizesse barulho. Por favor, deixa eu falava o nome do gás, por favor, não faça isso. As filhas estão aí, não sei o quê. Aí você apanha calado porque você não quer ter outras pessoas envolvidas. Então, principalmente, no meu caso, e principalmente por causa da vergonha das minhas filhas. Porque eu nunca imaginei que essa altura da minha vida, aos 40 e tal anos, passar por isso. Nunca passou na minha cabeça. Nunca, nossa, nos meus piores pesadelos, eu não poderia supor que eu fosse viver uma situação como essa. Nunca. E depois me fizeram, e pronto, quando terminou, e perguntaram pra mim, né, por que eu não terminei. Não terminei por isso, gente. Primeiro porque eu sentia dó, depois porque eu tava ali sabendo que eu tava com problemas, com vergonha das minhas filhas, né? E depois, quando eu terminei, as agressões mesmo assim também continuaram. Quando eu vi que não dava mais, eu terminei. Eu já não ia na minha casa, mas ele pulava o muro. Eu chegava em casa, ele tinha pulado a janela. Ele conseguia, não sei de que forma, o cara era tão capeta que eu não sei de que forma que ele conseguia abrir a janela da casa de banho, que é de uma altura de uns 3, 4 metros. E ele conseguia abri-la, entrar, e quando eu chegava em casa, era agredida por ele porque ele estava lá dentro. E depois ele fugia. Quando eu falava que ia chamar a polícia, ele pulava e se mandava. Mas me deixava com marcas. Eu fiquei com várias marcas. Aí as pessoas estavam perguntando, né? Por que eu não terminei? Foi por isso que eu não consegui terminar. Quando eu consegui terminar, já não conseguia, e principalmente por ser vizinha, né? Era vizinha dele. Eu tive que largar a minha casa. Eu tive que sair da minha casa porque já não aguentava mais aquilo. E por vergonha dos vizinhos. Fogo. Sair nas ruas, né? Pegar um motocarro de olho roxo, de olho negro, era complicado. Dá muita vergonha, muita mesmo. E me fizeram também a pergunta de por que eu não levei adiante as denúncias na polícia. Primeiro, para não prejudicá-lo. Segundo, pensando na mãe dele, que tinha acabado também de perder o marido. E terceiro, porque eu não queria problemas para mim. Por quê? Porque a gente aqui, as mulheres brasileiras cá em Portugal, elas já não são vistas com bons olhos, né? E
Eu nunca quis levar isso assim pra polícia. Eu tinha vergonha mesmo, juro por Deus. Eu tinha vergonha de que me vissem naquela situação. Porque eu sou mesmo orgulhosa, sabe? E demonstrar para os outros que eu tô na merda é muito difícil para mim. Sempre foi muito difícil. Demonstrar que eu tava ali a sofrer uma violência, uma mulher do meu tamanho, que eu tenho 1,70 m, né? E pra ser sincero, eu acho que eu tinha mais incorporado do que ele. E não queria mesmo causar problemas a ninguém, nem entrar no tribunal taxada lá a cara como uma mulher agredida por um homem. Eu achava isso horrível, mesmo horrível, humilhante, sabe? Era humilhação chegar ali toda quebrada, toda partida e a polícia, para mim, isso era humilhante, tá vendo? Muito humilhante. E aí fizeram várias perguntas, sabe? E eu só vim aqui hoje responder algumas coisas e para pedir desculpa também, porque eu tinha acabado, quando eu desabafei, né? Que a gente agora volta a usar aí as redes sociais, né? Como divã. E quando eu falei aquilo, chorei, tá horrível aquilo. Chorei. E demonstrar aquilo ali chorando, gente, que horrível. Tava bem feio. E outra coisa, e depois também ele já estava com outra pessoa. Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém quem... Tá vendo? Ele estava com outra pessoa e querendo continuar comigo. Estava com uma pessoa lá do trabalho dele, que trabalhava em Sete Rios. E além de estar com outra pessoa, que é a pessoa com quem ele está hoje, né? Que me procurou várias vezes para saber se eu ainda tinha alguma coisa com ele. E eu dizia, na altura que os dois começaram o relacionamento, sim, eu estava com ele, né? Porque o relacionamento desses dois começou há muito tempo e eu só vim saber disso depois. O chifre nasceu pro homem, mas o boi é enxerido. Fica usando o nosso chifre pra ficar mais garantido. Que além de tudo, além de estar na minha casa, comendo de graça, dormindo e transando e cometendo a violência comigo, ele ainda está me roubando, né? Me roubando, ele ainda estava com uma outra pessoa no trabalho dele, em Sete Rios, uma africana por acaso, que é com quem ele está até hoje, acho eu. Não sei, não quero saber da vida dele para absolutamente nada. Quanto mais distância de mim, melhor. E ele continuava, ele estava com ela, depois ele começou a ficar mesmo com ela, né? Mas estava indo lá em casa para me bater. E estava indo atrás de mim, no meio da rua, gritando, dizendo que amava, que não sei o quê, que não queria ficar com ela. E ela me ligava e perguntava, e eu disse, não, quando começou o relacionamento de vocês, ele ainda estava comigo. Porque depois eu fui ver, que eu fui saber dela. E realmente, quando o relacionamento dos dois começou, ele vivia na minha casa comigo. Depois ainda queria que eu aceitasse isso. Tá vendo? Porque ele chegou a dizer que não usava preservativo com ela, não sei o quê. E também não queria usar comigo. Então, quer dizer, o cara era mesmo porco ordinário. E a otária, né, que também é a mulher que estava com ele, que sabia que ele estava comigo, mas aceitava estar com ele na altura, porque ela chegou a me ligar várias vezes e dizer que aceitava, que não tinha problema nenhum. Para mim tinha, porque para mim relacionamento é entre duas pessoas, a terceira para mim já é swing e eu não curto nada disso, então nada a ver. Então, é a mesma pessoa com quem ele está e que de vez em quando ainda me liga para me encher o saco, para me atormentar a vida, porque ela liga achando que ele ainda está comigo. Deus que me livre e guarde. E eu espero realmente que ela ficou sabendo de algumas das agressões e eu espero realmente que ela não viva o que eu vivi. Ou melhor, de todo o coração, eu espero que ele meta a mão na cara dela, que é para ela viver tudo o que eu vivi. Tudo que eu vivi e que começou em função também de ele estar achando que estava me fazendo ciúme. Porque o negócio dele era ele sempre achar que ele não era homem suficiente para mim. Por quê? Porque ele bebia pra caramba, não funcionava tão bem na cama, muitas das vezes não funcionava. Boiola! E aí botava a culpa em mim. Aí ele agredia porque ele achava que eu era uma vagabunda e que eu tinha que ter outro homem na rua. Era o ciúme doentio que ele tinha. Ele era aquele ciumento mesmo, fudido. Que se passasse um homem
por perto, eu estava olhando pro homem. Eu estava porque estava olhando para o homem. E não estava, gente. Não estava porque eu sou sincera nos meus relacionamentos. Eu não sou de trair ninguém. Eu não gosto de ser traída e não sou de trair. Então, na altura que eu estive com ele, eu só estive com ele. Não estive com nenhum outro homem. E todos os dias ele chegava em casa e me chamava de puta. De não sei o quê. E que ele não era homem para mim. Porque realmente, homem... Eu não gostava dele por causa do sexo dele. Não era por causa disso, porque se fosse por causa de sexo, do jeito que ele bebia tanto, ele não funcionava e eu não teria ficado com ele por sexo. Não, por sexo não foi por sexo. Foi pela afinidade de gostar de algumas coisas, apesar de não parecer, no começo não parecia que a gente tinha algumas afinidades e nós tínhamos muitas afinidades. Muitas. E pelo jeito de viver a vida. Eu sempre fui mais séria, muito correta no viver a vida e ele nunca foi. E eu comecei a achar aquilo interessante, porque tinha uma certa liberdade. E como era só para ficar, era só um namoro, não era para morar juntos, o que acabou acontecendo depois. Mas não era só para morar juntos. Então, as cenas de ciúmes dele foi porque ele achava que ele não era homem o suficiente para mim na cama. Tudo bem, na cama ele nunca foi homem o suficiente mesmo. Mas porque apesar da mulherada ficar dando em cima dele e achar que ele é um excelente galanteador, isso ele é, uma excelente companhia, mas na hora do sexo ele não é tão bom assim porque ele bebe pra caramba, porque depois eu fui descobrir também que ele também fumava, sei lá, no Brasil é maconha, aqui é outra merda, ele tem outro nome. E depois fui descobrir também que tava fazendo isso. Foi quando o relacionamento estava acabando. Eu espero que ele continue lá na vida dele, que ele continue lá numa boa, porque graças a Deus a minha vida mudou em relação a isso. Tive muitos problemas depois do término, depois de ter que sair da minha casa por causa dele, arrumar outro lugar para viver, porque eu gostava muito de São João da Talha e da minha casa, né? Gostava muito daquele lugar. E eu espero que ele continue na vida dele. Então, gente, eu só passei aqui para pedir desculpa pelo desabafo, mas que eu também podia ter retirado do canal, mas eu também não retirei. Por quê? Porque eu vi que isso incentivou, eu tenho falado com várias mulheres que estão a passar pela mesma situação e que pedem, né, para saber por quê, porque também sentem vergonha da família, como é que poderia levar isso adiante, como eu já tenho informado aí, algumas que me ligaram, eu até passei o número de uma advogada muito querida, muito boa, que vive em Alverca, que tem tratado de 2 assuntos aí de pessoas que ligaram perguntando, sabe? E como eu conheço a doutora... Ai, esqueci o nome dela, acredita? Eu gosto muito dela, mas eu sou péssima para guardar nomes. E como, acho que é a doutora Renata, em Alverca, que é uma ótima advogada, então eu tenho passado o número dessa advogada para outras 2 amigas que também passaram por agressões físicas, pela violência doméstica, infelizmente existente no mundo. Então, é só isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo, essas palavras, sabe, possa ajudar outras mulheres a sair disso, porque é horrível. A violência doméstica eu não desejo nem para as minhas inimigas. Acho que não. Porque é mesmo complicado. Ela detona a pessoa. Ela faz com que a pessoa deixe de ter amor próprio, sabe? Se é agredido, você deixa de ter amor próprio com você mesmo, deixa de perceber que você é uma pessoa muito forte. E eu sou forte. Nós somos fortes. E a gente consegue sair dessa. Obrigada. Beijo.